Olá, eu vou apresentar hoje o resumo comentado do artigo O processo Anamox como alternativa para o tratamento de águas residuárias, de autoria de Marina Scherer e colaboradores, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Esse trabalho ele foi publicado na Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental em 2011. Vamos dar uma olhada no sumário do trabalho. Após a introdução, falar sobre processos convencionais de remoção de nitrogênio da água. Em seguida, a oxidação anaeróbia da amônia, que é o processo Anamox, histórico do processo, figuras de mérito e aplicações do processo Anamox, variáveis, agentes inibidores do processo Anamox e nitrificação parcial acoplada ao processo Anamox, após o qual fechamos com as conclusões. Vamos para a introdução. Atualmente, o volume de efluentes agropecuários e agroindustriais lançados no meio ambiente é muito grande em todo o mundo. Dentre os efluentes agropecuários, destacam-se os da suinocultura, porque possuem maiores concentrações de compostos nitrogenados do que de outras criações animais, tais como avicultura, bovinocultura e aquicultura. Os efluentes da suinocultura apresentam concentrações muito elevadas de amônia e nitrito. A eutrofização dos corpos receptores de água estimula a produtividade primária aquática, havendo intenso crescimento no número de algas e macrófitas. Juntamente com o aumento na biomassa vegetal, as concentrações de bactérias no meio crescem exponencialmente. As bactérias que realizam o processo Anamox, que é a oxidação anaeróbia da amônia, elas obviamente são anaeróbias e utilizam o nitrito como aceptor de elétrons na oxidação da amônia. Ao final desse processo ocorre a liberação do gás nitrogênio para o meio. Temos agora o ponto 2, processos convencionais de remoção de nitrogênio da água. Convencionalmente, os compostos nitrogenados, isto é, amônia, nitrito e nitrato, são removidos da água pelos processos acoplados, nitrificação, remoção de amônia e nitrito, desnitrificação, remoção do nitrato. O rendimento desses processos de tratamento, todavia, cai bastante para efluentes que apresentam concentrações muito elevadas de amônia e nitrito, somadas as concentrações acima de 100 mg por litro, que é uma concentração realmente muito elevada. Existe a possibilidade de se utilizar resinas trocadoras de íons para a remoção de compostos nitrogenados da água. Essas resinas, entretanto, embora sejam eficientes na remoção de amônia da água, são economicamente inviáveis para uso em larga escala, tal como para o tratamento de efluentes agropecuários e agroindustriais. Uma alternativa mais barata às resinas trocadoras de íons é o uso de adsorventes naturais, tais como zeólitas e argilas. Esses materiais, por serem naturalmente carregados negativamente, podem absorver cátions como o íon amônio, NH4+, às suas superfícies. Como a proporção de amônio ionizada aumenta com a diminuição no pH, a eficiência do tratamento seria aumentada pela acidificação do efluente antes de sua passagem pelo filtro de zeólita ou argila. Vamos entrar agora no ponto 3,
O ponto 3, ele vai tratar oxidação anaeróbia da amônia anamox. A gente começa falando, deixa eu ver aqui. A gente começa falando o histórico do processo anamox. Uma das questões em debate sobre o tratamento de águas residuárias é a seguinte: seria o reator anamox superior, ou seja, melhor que um biofiltro nitrificante para remoção de amônia e nitrito? Convencionalmente, a solução para remoção de amônia e nitrito da água, solução convencional, o uso do biofiltro nitrificante. Uma alternativa, o reator anamox. Existem semelhanças e diferenças entre os tratamentos da água por nitrificação e por reatores anamox. As bactérias anamox, assim como as nitrificantes, são quimiotróficas, isto é, fazem a síntese da matéria orgânica sem a necessidade da luz. É uma semelhança. Agora a diferença: enquanto as bactérias nitrossomonas do biofiltro oxidam a amônia com a utilização do oxigênio, as bactérias anamox oxidam a amônia com a utilização do nitrito em meio anaeróbio. Portanto, as bactérias anamox oxidam a amônia com o nitrito como aceptor de elétrons no lugar do oxigênio. Nesse processo, a liberação de gás nitrogênio para o meio. Além do nitrogênio, que compreende 90% da composição gasosa liberada por um reator anamox, ocorre a liberação também de um pouco de nitrato para o meio. Descobriu-se que, em pesquisas, que a relação estequiométrica ideal entre as concentrações de amônia e nitrito na água para a atividade anamox é de 1 para 1,3. Ou seja, deve existir 30% mais nitrito que amônia na água para que o processo anamox ocorra de forma eficiente no reator anaeróbio. Como a taxa de crescimento das bactérias anamox é baixa, recomenda-se que a inoculação inicial dos reatores novos, seja mais elevada, o inóculo seja maior. Em caso contrário, serão necessárias várias semanas até que se atinja uma concentração mínima de bactérias anamox para o tratamento eficiente da água. Os principais gêneros de bactérias anamox são Brocadia, Cunenia, Scalindua. Brocadia, Cunenia e Scalindua. Todos os gêneros de bactérias anamox pertencem ao filo Planctomycete. Vamos agora falar sobre figuras de mérito e aplicações do processo anamox. Figuras de mérito significa pontos fortes de destaque do processo anamox. Os filtros convencionais, os sistemas convencionais para filtragem da água, filtragem biológica, empregam dois filtros distintos e consecutivos. Primeiro o nitrificante, em seguida o desnitrificante, que vão transformar amônia e nitrito em gás nitrogênio. Já os sistemas anamox utilizam um filtro único para transformar amônia e nitrito em gás nitrogênio. Daí porque se diz que o processo anamox ele pega um atalho para chegar até o gás nitrogênio, já que não há ou quase não há a formação de nitrato, uma formação muito pequena de apenas 10% do nitrogênio total nos reatores anamox. Além disso, a capacidade dos reatores anamox para a remoção de compostos nitrogenados dissolvidos na água é bem maior do que os sistemas de filtragem, nitrificação, desnitrificação. As bactérias anamox removem amônia e nitrito da água e reduzem a concentração de nitrito do meio ao liberar gás nitrogênio para a atmosfera. Enquanto os sistemas de filtros
nitrificante e desnitrificante conseguem remover até 0,2 kg de nitrogênio por metro cúbico por dia. Os reatores Anamox são capazes de remover até 2 kg de nitrogênio por metro cúbico por dia, isto é, até 10 vezes mais. Por sua maior capacidade de remoção de nitrogênio, é possível trabalhar com reatores menores, de menores dimensões, reatores Anamox, e ainda assim obter uma boa eficiência no tratamento da água. Então são as figuras de mérito, né? Os pontos positivos, fortes do sistema Anamox. Diferentemente das bactérias anaeróbias desnitrificantes, que são heterotróficas, ou seja, elas necessitam de fontes de carbono orgânico para o seu desenvolvimento, as bactérias Anamox são quimiotróficas, necessitam apenas de carbono, fontes de carbono inorgânico, como por exemplo o bicarbonato de sódio. Assim como em qualquer reator anaeróbio, os gastos com energia elétrica são menores nos reatores Anamox quando comparado aos biofiltros nitrificantes, porque não há necessidade de aeração da água, afinal de contas, é um reator anaeróbio para atividade Anamox. Temos agora em seguida ponto 3.3, variáveis do processo Anamox. As seguintes variáveis devem ser controladas pelo operador para se ter bom rendimento no tratamento da água com reatores Anamox. Configuração do reator. 2. Concentração de oxigênio dissolvido. 3. Concentração de substrato. 4. Biomassa bacteriana. 5. pH, alcalinidade e temperatura da água. A atividade Anamox ocorre em meio anaeróbio. Logo, mesmo baixas concentrações de oxigênio dissolvido na água já reduzem a eficiência da atividade Anamox. Concentrações de oxigênio tão baixas quanto 0,2 mg por litro já podem inibir as bactérias Anamox. Logo, as concentrações de O2 nos reatores Anamox devem ser menores que 0,2 mg por litro. O pH ideal da água para o tratamento Anamox é 8, ou seja, moderadamente alcalino, sendo aceitável valores de pH entre 7,7 e 8,3. Embora as bactérias Anamox possuam uma temperatura ótima de 40 graus Celsius, elas se desenvolvem na faixa de temperatura entre 20 e 43 graus Celsius. Vamos ver agora agentes inibidores do processo Anamox. O processo Anamox é mais indicado para o tratamento de águas doces ou de baixa salinidade, porque sais dissolvidos na água, tais como cloreto de sódio, cloreto de potássio e sulfato de sódio, inibem a atividade das bactérias Anamox. Como as bactérias Anamox não necessitam de matéria orgânica para o seu desenvolvimento, por serem quimiotróficas, concentrações elevadas de matéria orgânica na água também inibem o desenvolvimento dessas bactérias. Havendo mais matéria orgânica do que o aceitável no reator, é possível que ocorra o crescimento de bactérias desnitrificantes ou mesmo amonificantes no nitrito e não das bactérias Anamox, porque nesse caso a matéria orgânica mais elevada estimularia grupos heterotróficos de bactérias, que é o caso das desnitrificantes. Logo, o processo Anamox é indicado apenas como etapa posterior ao tratamento da água, que tenha reduzido a concentração de matéria orgânica, como por exemplo tanques aerados com a presença de lodos ativados. Por fim, embora as bactérias Anamox sejam eficientes na remoção de amônia e nitrito, elas são inibidas por sulfetos, como gás sulfídrico. Como águas
as águas residuárias ricas em amônia e nitritos também são muitas vezes ricas em sulfetos, seria necessário aplicar algum tratamento prévio para a remoção de sulfetos da água antes da passagem pelo reator Anamox. Temos agora ponto 3.5, nitrificação parcial acoplada ao processo Anamox. Para que a amônia seja devidamente oxidada nos reatores Anamox, deverão existir concentrações mínimas de nitrito na água, porque o nitrito será o aceptor de elétrons do processo oxidativo bacteriano. Como vimos, a relação nitrogênio amoniacal total, nitrogênio de nitrito, a relação ideal 1 para 1,32 ou 1,3. Logo, as concentrações de nitrito na água deverão ser, do ponto de vista ideal, 32% maiores que as concentrações de amônia para a correta atividade das bactérias Anamox. Caso essa relação estequiométrica entre amônia e nitrito não esteja presente, como quando, por exemplo, somente a amônia na água, né, pode-se previamente produzir nitrito na água para se corrigir a relação nitrogênio amoniacal e nitrogênio de nitrito. Para isso, a água, antes de ser tratada pelo reator Anamox, ela pode passar em um reator denominado Sharon para realizar o processo de nitritação. Nitritação, que é a nitrificação parcial da amônia até o nitrito. No reator Sharon, as concentrações de amônia são diminuídas ao mesmo tempo em que as concentrações de nitrito são aumentadas. Essas bactérias no reator Sharon vão consumir amônia e ao mesmo tempo produzir nitrito. Com isso é possível obter-se ou ao menos aproximar-se da relação nitrogênio amoniacal, nitrogênio de nitrito ideal para a atividade Anamox, 1 para 1,3. As pesquisas realizadas mostraram que os reatores Sharon não transformam completamente amônia em nitrito. Apenas metade da amônia ela vai ser transformada em nitrito nos reatores Sharon. Desse modo, os efluentes do reator Sharon, a água de saída do reator Sharon, vão ser recebidas pelo reator Anamox para fazer a conversão da amônia e nitrito residuais em gás nitrogênio. Então, o reator Sharon ele corrige a relação amônia-nitrito para que, uma vez essa relação esteja estabelecida, em que você tem mais nitrito do que amônia, as bactérias Anamox possam se desenvolver de forma satisfatória. Portanto, enquanto os biofiltros nitrificantes são aeróbios, os reatores desnitrificantes e Anamox são anaeróbios e os reatores Sharon são semi-aeróbios ou semi-anaeróbios. Vamos para as conclusões deste trabalho. Primeira conclusão. O processo Anamox é indicado para a remoção de amônia e de nitrito de águas residuárias que apresentam concentrações muito elevadas de nitrogênio inorgânico dissolvido, que é a soma de amônia, nitrito e nitrato. Concentrações somadas da ordem de 100 mg por litro ou mais. Essa é uma realidade dos efluentes de suinoculturas. A montagem e a maturação, segunda conclusão, a montagem e a maturação de reatores Anamox não é tão simples e rápida, porque as bactérias Anamox têm crescimento mais lento do que as bactérias nitrificantes e desnitrificantes. 3. Como as bactérias Anamox são quimiotróficas, as concentrações de carbono orgânico dissolvido, matéria orgânica da água, devem ser baixas. Assim, os reatores Anamox eles devem receber os efluentes dos filtros mecânicos e biológicos, por exemplo, lodos ativados, dos quais
tenha se removido grande parte da matéria orgânica da água. Portanto, os reatores Anamox, eles só atuam numa fase posterior do tratamento da água, após a remoção da matéria orgânica. Outra dificuldade para a operação dos reatores Anamox é a necessidade de se estabelecer a relação nitrogênio amoniacal, nitrogênio de nitrito, próxima da ideal, que é de 1 para 1,3 ou pelo menos 1 para 1. Se tiver mais amônia do que nitrito, por exemplo, as bactérias Anamox não se desenvolvem. Uma boa fonte de bactérias Anamox para utilizar como inóculo inicial dos reatores são dejetos de suínos. 6. Os reatores Anamox são melhores que os sistemas convencionais de tratamento por nitrificação e desnitrificação para águas com concentrações muito elevadas de amônia e nitrito, tais como efluentes de suinocultura. E a última conclusão, para águas residuárias com menores concentrações de amônia e nitrito, tal como acontece nos efluentes de tanques de peixes e camarões, o tratamento convencional por nitrificação e desnitrificação é o mais indicado. Esse foi o artigo, vou ficando por aqui. Agradeço a todos a audiência, desejando paz e saúde. Até uma próxima.